Livre. Hoje nós começaremos a falar sobre o Ubuntu, né? Bom, então existem algumas coisas que eu preciso que vocês já tenham entendimento para que nós possamos prosseguir. Hoje eu vou mostrar um pouco sobre a Canonical, né, que é a mantenedora do Ubuntu, falar um pouco sobre como o Ubuntu funciona, principalmente, né, e o porquê que o Ubuntu é tão usado no nível acadêmico. Vocês vão notar, uma das coisas que eu mais vou falar é que nós usamos muito o Ubuntu para dar aula, tá? E ele tem uma lógica, né? É porque ele trabalha muito bem, né? Ele faz as coisas de trabalho muito bem, tá? Bom, na aula passada nós conversamos sobre a introdução do software livre. E aí o que foi falado para vocês, né? Foi falado principalmente como começou o software livre, né? Como é que esse software livre nasceu? Ele teve um hiato muito grande, é uma das coisas que eu sempre procuro falar. Ele teve ali um intervalo muito grande de tempo entre a conceituação propriamente dita, ou a criação do software livre, até o seu uso em larga escala, vamos falar assim, né? Na verdade, hoje ainda não tem esse uso em larga escala, né? A gente ainda tem penado um pouco para ter mais utilização devido a vários problemas com relação principalmente a parte de essa parte aí de popularização, do próprio preconceito de falar que é difícil, né? Então, teve muito isso no princípio, né? Mas é muito difícil utilizar o software livre. E não é bem assim. Por exemplo, o Ubuntu aí, a gente pode falar com toda certeza que ele é bem simples, tá? Tanto que ele é tão simples que a gente acaba aí por confundi-lo, né, a sua interface com a do Windows muitas vezes, tá? Bom, uma das coisas que eu falei para vocês na aula passada foi sobre como o software livre chegou ao nível que nós temos hoje. Como isso aconteceu, né, pessoal? Aconteceu por causa do seguinte. Primeiro, da onde veio o software livre, né? Todo software livre, pessoal, ele vem ali do movimento de criação do software livre para criar ali dentro do Unix, né? Então, primeiro de tudo surge o Unix. O Unix ele é um sistema operacional que foi criado pelos laboratórios Bell, tá? E aí esses laboratórios Bell, por que o Unix, né, se desenvolveu tanto assim? Foi desenvolvido tanto assim porque o Unix quando ele foi lançado, né? Ele é lançado com o seu código-fonte. E aí, pessoal, ser lançado com o seu código-fonte fez com que ele tivesse aí várias outras distribuições que nasceram dele. Então, lá em 1967, se eu não me engano, começou o desenvolvimento do Unix. Mas ele começou numa linguagem de programação que chamava Assembly, tá? E esse Assembly, né, é uma linguagem quase que de máquina. Então, é uma linguagem que não dá para fazer muita coisa. Foi então que o Andrew Tannenbaum, um dos caras mais importantes para nós na tecnologia, ele cria lá
uma linguagem de programação chamada C. E essa linguagem de programação, pessoal, esse C, ele tinha mais portabilidade, ele tinha mais referências. E aí começou a ficar melhor. Então, o Unix ele é escrito em assembly, sem grandes recursos. Depois ele é reescrito em C, aí sim, quase a distribuição que nós usamos hoje. Uma coisa interessante para vocês saberem do Unix é que qual que era o desejo dos laboratórios Bell quando cria o Unix? Era o seguinte, pessoal, era o de se livrar de sistemas embarcados. O que é um sistema embarcado? É o sistema que te entrega o software e o hardware juntos. Tá? Então, por exemplo, professor, mas hoje isso não existe mais, né? Existe sim, pessoal. Ou alguém compra o celular com Android aí, e o celular que vem com Android e tira ele. A gente não faz isso, né? Então, é um método, uma metodologia que nós chamamos de sistema embarcado, tá? Outra coisa, galera, não só ele, né? Por exemplo, sistemas Apple até hoje são sistemas embarcados. Aí, esse sistema foi reescrito. E o que eu falei para vocês também na aula passada? Que um sistema operacional, ele é como se fosse uma cebola, onde a parte final do sistema é o núcleozinho lá, que é como se fosse a última parte da cebola. Depois ele vai vindo, ele vai tendo mais camadas. Isso que vai dando a complexidade ao seu sistema, tá? Então, várias coisas foram variando do Unix, e aí, eis que um deles foi um bem famoso a nível acadêmico, que é o Minix. E aí, quando o Minix chega a ter um poderio um pouco maior, né? Surge então o Linus Torvalds lá em 1991. Ele pega esse kernel do Minix, que era um sistema para uso acadêmico, né? De muitas restrições, e melhora ele, tá? E aí lança lá, e o Stallman, ele tem a sorte também do Stallman tá vendo isso aí, e aí ele vai e consegue trazer esse sistema para fazer ele ser um pouco mais agradável, tá? Bom, mas e o Ubuntu, né? Da onde ele vem isso? Primeiro, demorou muito para começar a surgir distribuições Linux, tá? Demorou uns 2, 3 anos aproximadamente. E o Ubuntu surge nessa época. Hoje o Ubuntu ele tem como mantenedor a Canonical. E como é que essas empresas vivem? Elas vivem de doação. Basicamente é isso. Então, ele vai vivendo ali de doações, né? E aí, pessoal, essas doações, tá? Partem de pessoas que querem ver o software cada vez mais atualizado. Então, por exemplo, o que você quer? Eu quero ver o meu Ubuntu todo atualizado ali, bonitinho, né? O que eu faço? Eu mando uma grana lá para a Canonical, que é a empresa que segura as configurações do Ubuntu, e ela vai mantendo ele dessa maneira atualizado, tá? E por que o Ubuntu faz tanto sucesso no nível acadêmico, igual eu falei para vocês? Por quê, pessoal? Porque ele é bem similar ao Windows. Olha que vocês, na aula que vem, ver as janelas dele lá, vocês vão ver que ele é bem parecido, tá? É lógico que essa é a versão básica de uso, tá? Então, tem a versão mais avançada, e aí essa versão mais avançada, né, de trabalho, faz com que você consiga ter mais acesso a essa parte programável, tá? Uma das coisas que eu falei para vocês é que, por exemplo, o Ubuntu ali, né, ou outras distribuições, você vai escolher, principalmente para uso próprio, a que for melhor para o seu uso. Como assim, né? Como for a melhor para o meu uso?
Por exemplo, grande parte de vocês estão iniciando ainda no software livre. Você não vai pegar uma distribuição que seja complexa, né? Então, você vai pegar uma distribuição que seja o mais simples possível, que vai fazer com que você consiga trabalhar de uma maneira mais simples possível, que você consiga principalmente utilizar, né? Por exemplo, existe uma distribuição que chama Gento, tá? Essa Gento é uma distribuição muito complexa, até de instalar. Aí você quer começar no mundo livre, né? Eu vou começar a usar Linux, e aí me falaram que o Gento é top. Você vai instalar, só tem linha de código lá. O que vai acontecer? Você já vai querer parar por aí. Você já não vai querer nem continuar a usar. Você vai falar, não, isso aí para mim não dá. É muito complexo, muito difícil, então eu não quero. E tem com razão. Realmente o Gento, ele é muito difícil de uso, ele é muito complexo e não tem o porquê você querer instalar ele, tá? Não tem nem lógica, tá? Agora eu vou pegar o Ubuntu. Vocês vão ver que a instalação do Ubuntu é bem simples. É igual, é similar, não é igual, a gente não pode falar igual, né? Mas é similar à instalação do Windows. Então você vai lá, next, 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 e ele vai fazer a instalação, tá? Então, bem simplesinho, tá bom? Bom, pessoal, o Ubuntu, assim como qualquer distribuição Linux, ela tem o mesmo tipo de usuário. Ela tem o usuário root, que é o usuário administrador, e o usuário comum, onde você vai dar prioridades ao usuário comum. Ah, o usuário comum não consegue fazer nada? Consegue, né? Depende do que o root dá de permissão para ele, tá? O que o root quiser dar de permissão, ele vai fazer. Se não, ele vai apenas utilizar o sistema. E falei também para vocês na aula passada sobre as liberdades. Pessoal, as liberdades são as mesmas, tá? A mesma liberdade que você tem é em qualquer distribuição Linux. Então você pode executar o Ubuntu a qualquer propósito, estudar o Ubuntu e adaptá-lo às suas necessidades, redistribuir. Eu vou entrar no site da Canonical daqui a pouco. E aí, vamos supor que você queira baixar ele e redistribuir ele. Você pode fazer tranquilamente, sem problemas, tá? Não vai te dar nenhum problema de uso. E aperfeiçoar o programa. O código é aberto, é evidente, pessoal, que não é uma coisa simples. Às vezes as pessoas têm o engano de achar que é só pegar, né? Só pegar lá, abrir o código e vai ter já um editor que você vai clicar igual next, next e ele vai fazer para você. E não é assim, tá, pessoal? Vou deixar bem claro que não é dessa maneira que funciona. Bom, galera, e o Ubuntu? O que quer dizer primeiro essa palavra? Ubuntu quer dizer humanidade para os outros, né? Humanidade para todos. É uma palavra africana, de origem africana. E se você olhar, esse logo do Ubuntu são 3 pessoas de mãos dadas, fazendo tipo uma roda, tá? Então, o princípio do Ubuntu é tentar fazer com que ou pelo menos tentar ali que se democratize o uso do software livre. Então, a tentativa, né, é de democratização do software livre. Esse é o pensamento. Uma das coisas que eu vou falar para vocês é o seguinte: por que se o Linux é grátis? Por que ele ainda não domina o mercado de software, né? Por que ele não domina, já que ele é grátis e teoricamente nós teríamos que pagar uma licença? Cara, um dos motivos é que a Microsoft tem muito dinheiro. Então, ele tem muita grana, então é muito difícil ali, né, de chegar próximo, né, à parte de divulgação. E também outra coisa, principalmente nós aqui no Brasil, pessoal, tem uma coisa que é a parte de
ah, de você falar assim, além, né, além dessa parte de divulgação, né, é de uso mesmo. As pessoas já estão muito acostumadas com o Windows. Então, por isso que o Windows está lá em 90% dos computadores. E aí, olha que engraçado, tem um sistema operacional do próprio Google, ele chama Chrome OS, tá? O Chrome OS, pessoal, ele consegue ser mais usado já que o Linux, mesmo tendo menos tempo de uso. Mesmo ali tendo menos tempo, né, hoje de criação, ele é ali, ele, né, é, ele tem um mercado maior. E o Chrome OS é uma distribuição só, né, é uma versão só. Mas ele tem máquinas, ele criou um sistema embarcado que está conseguindo vir em bastante máquinas. Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí. Vai lá, galera.
Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá, pessoal. Bom, esse questionário aí, ele é mais assim, opinativo do que qualquer outra coisa, tá? Então, é mais da opinião de vocês. Vamos lá ver um pouquinho do Ubuntu lá no site da Canonical, né? Então, para baixar o Ubuntu, pessoal, a gente tem algumas opções. A que eu mais uso é essa. Vou no site, digito Ubuntu Download, tá? Então, ele vai pesquisar o site da Canonical aqui, vai aparecer a primeira opção, né? E aí, se eu for apenas em download, ele vai pegar a última distribuição aqui que tem, né? Então, a última é essa, 2004 LTS. Todas as vezes que vocês lerem aqui o termo LTS, quer dizer Long Term Support, né? Então, Long Term Support quer dizer que é um suporte por longo tempo, por 5 anos. Então, por exemplo, essa 2004 LTS, ela tem suporte até abril de 2025. Então, quer dizer, se você baixar essa versão até abril de 2025. Pessoal, se o seu computador é um computador mais fraco, eu não oriento vocês a baixarem essa distribuição aqui, essa versão aqui, tá? Por quê? Porque essa versão aqui, ela é bem pesada. Eu oriento vocês descerem um pouco mais aqui, ó. Se Alternative Downloads. E vamos procurar uma mais antiga. Por exemplo, essa aqui, ó, 1804 LTS. Eu estava usando a 16, tá? Mas a 16 ela sai agora em abril de 2021. Então agora eu estou começando, opa, peguei o server, perdão, começando a usar a 1804 aqui, ó. 1804 LTS. Aqui baixou por torrent, mas eu quero baixar por aqui, mas você pode baixar por torrent ou então só clicar na opção download aí. Só clicar aqui ó, em download, ele vai começar a baixar, tá? Igual eu falei para vocês, essa distribuição ela é bem pesada. Se a sua máquina não for legal, evite ela. A 18 ela já está bem estável, tá? E está trabalhando de maneira bem bacana. Pessoal, igual eu falei para vocês, como que a Canonical, que é a detentora dos direitos do Ubuntu ali, como que ela sobrevive, né? Não dá hoje para sobreviver sem grana. Então, por exemplo, a hora que você vai baixar aqui, ó, ele te pergunta o quanto você quer doar para o projeto. Então, por exemplo, você pode doar aqui só para o servidor em cloud. Cloud é o servidor online, tá, gente? Você pode doar para o Internet of Things, Internet das Coisas, para toda a Canonical, para a parte de desktop ou para o projeto. Terminou, você clica aqui para contribuir, ele gera o boleto do PayPal, você pode ir em qualquer lugar e pagar, e aí você contribuiu aqui, tá bom? Aqui em cima tem as opções de quem é usuário, as opções do Enterprise e as opções de desenvolvedores, tá? Que é um pouco mais complexo. Só lembrando que, apesar do Ubuntu ele ser uma distribuição mais de uso acadêmico, isso não quer dizer que você vai utilizar ele somente para estudos, tá? Não quer dizer isso. Quer dizer que ele tem aqui, ó, por exemplo, opções de desenvolvimento. Ó. Tem linguagem de programação, ó, Python, Ruby, Node.js. E você consegue também instalar outros compiladores. Então, também, não é porque você tem um compilador aqui dentro da sua IDE, né, que ele vai instalar somente essa. Você pode instalar vários outros se você quiser, tá? Não há problema algum. A Canonical aí não te coíbe de nada, tá bom? Bom, pessoal, o que eu quero de vocês agora? Eu vou deixar baixando aqui, vai demorar bastante, né? Hoje não vai dar tempo de mostrar a tela de instalação.
Eu quero que vocês, nós temos bastante tempo, tem 20 minutinhos aí. Eu quero que vocês escolham uma distribuição Linux qualquer uma, menos o Ubuntu, porque o Ubuntu eu já falei bastante sobre ele, e vocês vão descrever o que vocês entenderam. Então vocês vão escolher, tem um monte, gente. Escolham uma apenas, leiam sobre ela e descrevam o que vocês entenderem. Vai lá, pessoal.